Olá, alunos Travessia. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, que está tudo bem. E agora vai ficar melhor, porque vocês estão de lá e eu estou de cá para mais uma aula de quê? De língua portuguesa. Quero aproveitar e agradecer essa interação, né? As perguntas que são feitas durante a semana. Eu estou sabendo que vocês estão participando ativamente das aulas. Bom, então vamos lá. Hoje, o nosso componente curricular, língua portuguesa, tema da aula, já passei por essa, né? Quantas e quantas nós já passamos? Então, já passei por essa. Professora Ana Zaidan, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos começar? Acolhida. Comece acreditando que é possível, não é? Faça dessa crença uma escalada, né? Um foco para você alcançar seus objetivos, jamais perdendo o foco do que vocês querem. E quando vocês olharem para trás, eu sempre uso muito essa frase, vocês vão ver o quanto vocês conseguiram, mas acreditem, vocês são capazes sim. Leitura de imagem, né? Nós trabalhamos muito com leitura de imagem. E eu sempre deixo essa leitura e nas aulas eu pergunto para vocês, o que é que vocês viram naquela leitura de imagem? Né? Cada um fala de uma coisa, professor, eu vi isso, eu vi aquilo, mas, na verdade, a gente sabe que a leitura de imagem tem tudo a ver com a nossa aula, né? Com a nossa aula de hoje, que no desenrolar vocês vão descobrir. Vamos lá? Objetivos da nossa aula. Conhecer a importância do texto literário e sua contribuição no processo de fruição em leitura. Estimular o gosto pela leitura. Conhecer as particularidades do gênero crônica. Vocês já escutaram muito falar aqui do gênero crônica, mas hoje nós vamos ver algumas particularidades que nós ainda não vimos, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Mais outros objetivos. Conhecer o gênero textual entrevista, né? E obter desse gênero informações sobre a pessoa entrevistada ou sobre um fato que a envolva. Distinguir a linguagem formal da linguagem informal. Ora, se eu vou falar da linguagem formal e informal, também existe aquela forma da gente se vestir, né, gente? De forma, formalmente ou informalmente. Você já pode observar aí e fazer uma leitura de imagem. Vocês estão vendo que tem uma pessoa aí bem à vontade e tem outra pessoa que está toda vestida no paletó. Então, também tem muito a ver com a nossa aula de hoje. Próximo slide. Problematização. Você aí já escreveu alguma crônica? Você já participou de alguma entrevista? Ah, tenho certeza que já participaram sim. Que tipo de linguagem você costuma utilizar quando você está numa roda de amigos? Vocês utilizam uma linguagem formal ou uma linguagem informal? Vamos ver. Então, como nós começamos conversando, né, sobre crônica, a gente vai ver, vai rever o que é crônica. Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia, né? O que acontece com a gente do dia a dia, o que acontece com a cidade, com os artistas, né? Então, isso aí são chamados de crônica. Então, e também é uma narração, ela é uma narração curta e situa-se entre o jornalismo e a literatura. Ela é muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais e rádios. Geralmente, quando a gente pega um rádio, a gente escuta muitas crônicas,
né? Na televisão também nós escutamos muitas crônicas, nós temos cronistas maravilhosos, Rubem Braga, Machado de Assis, nós temos Cecília Meirelles, né? E tantos outros que no final a gente vai ter uma avaliação para vocês e vocês vão relembrar do que eu estou falando agora. Vamos lá. Qual o objetivo da crônica? Fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele determinado assunto. Então, eu vou ler uma crônica e eu vou fazer uma análise desses fatos. Existe aquela crônica que tem argumento, ela é argumentativa. Então, a pessoa que escreve a crônica, ela quer que você pense parecido com o que ela escreveu. E muitas vezes a gente termina de ler uma crônica e a gente fica pelo autor. A gente gosta do modo que ele escreveu, da forma como ele passou, né, aquelas ideias. Tipos de crônica. Nós temos a crônica descritiva, a crônica narrativa, a crônica humorística, né, gente? A crônica lírica, a crônica jornalística e a crônica histórica. Hoje, nós vamos trabalhar aqui com a crônica narrativa. Eita, que a nossa vida dá uma bela de uma crônica, né? A gente conversa muito isso em sala de aula. A nossa vida, se a gente for escrever, né? Textos curtinhos, pequenas coisas que a gente vai falar, né? Vai fazer aquela crônicazinha narrativa. Vamos lá. A crônica narrativa, ela apresenta elementos de narração. Em sua estrutura, ela pode ser feita na pessoa, na primeira pessoa, na terceira pessoa do singular. Nesse caso, a crônica, ela pode ser definida como um gênero literário marcado pela narração de situações cotidianas de uma ótica individual. Pronto. Quando eu falo numa narrativa na primeira pessoa, na crônica narrativa na primeira pessoa, eu estou falando de mim, não é? E quando eu estou falando na terceira pessoa, eu tenho um ângulo geral. É falado até que o narrador, ele é onisciente. Ele está ali, ele está observando tudo, ele vê tudo que está fazendo, que está escrevendo numa crônica. Elementos de uma crônica. Enredo, que é a história da trama, onde surge o tema ou o assunto a ser narrado. Não é? Então, lá dentro, gente, da narrativa, não é? Tem aquele desenrolar que nós podemos falar que ele é dividido em 3 tempos. Né? É aquele tempo que você faz a introdução da narrativa, tem o clímax, eita, todo mundo querendo saber o que vai acontecer. E depois tem o desfecho. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Então é muito bacana essa introdução para fazer com que o leitor ele se interesse pela leitura. Também tem os personagens, que são as pessoas da história. Eles podem ser principais, como eu falei, ou secundários. Tempo indica o tempo no qual a história está sendo inserida. Eu posso estar contando uma história agora e posso também estar contando uma história que aconteceu há muito tempo atrás, que é uma narrativa histórica, o tempo. Não é? Também tem o tempo que indica, não é, que eu já falei, e o espaço. Determina o local ou locais onde se desenvolve a história. Agora, o que está acontecendo agora, o local, eu estou aonde? Eu estou dentro de um estúdio cercado de pessoas maravilhosas, que é uma equipe, que depois vocês precisam conhecer. Então, eu poderia começar agora uma narrativa para vocês, uma crônica narrativa do que está acontecendo agora. Gênero textual, entrevista. Quando eu falar desse gênero textual entrevista, eu vou falar com vocês de algo muito importante, que é a linguagem formal e informal. Então, eu já estou falando um pouquinho antes o que vem depois aqui desse gênero textual, porque é muito importante a gente saber falar, é muito importante a gente saber colocar as palavras e saber que tem momentos que eu posso usar uma linguagem formal
E tem momentos que eu posso usar uma linguagem informal. Depende de onde eu estou, qual local que eu estou, em que contexto. Tá? Então, ó, a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, né? Jornais, revistas, internet, televisão, dentre outros, tá? Mas o que é realmente a entrevista? O objetivo dela é obter informação sobre a pessoa entrevistada ou um tema, fato que envolva. Olha essa menina, né? Ela está sendo entrevistada nesse momento. Olha a felicidade que ela está sentindo. Então, as pessoas que estão vendo e assistindo essa entrevista querem saber, estão preocupados, não é? Ou curiosos de saber, né, sobre essa entrevista, sobre essa pessoa. Então, esse é o gênero textual entrevista. E por trás da entrevista tem muita coisa importante, que uma delas, eu já falei para vocês, que é a linguagem formal e informal. A gente vai ver isso aí agora. Linguagem formal e informal. A linguagem, né, formal e informal, ela está no contexto em que elas são utilizadas e na escolha das palavras e expressões usadas para a gente se comunicar. A linguagem formal está ligada ao uso das normas gramaticais, da norma culta. Enquanto a linguagem informal é mais livre, né, sendo utilizada em situações cotidianas, a gente com nossos colegas, né, vocês com os amigos de vocês não vão estar se preocupando com essa forma formal de falar, né, com a norma culta. É lógico que é bacana, né, a gente estar no meio e, como eu digo sempre para vocês, procurem falar da melhor forma possível. Mas tem momentos, né, que a gente está assim com os nossos colegas, nossos amigos, e a gente usa realmente essa forma informal, coloquial, vamos dizer assim. Exemplo, vamos ver alguns exemplos, usando abreviações. Linguagem formal, como você está? Não é? Linguagem formal, como você está? A gente vê muito, gente, não é? A gente vê muito nas mensagens, né? TB, que quer dizer também, e entre outras. Então, isso aí é uma forma informal de conversar. Usando gírias e expressões. Na linguagem formal, estou muito atrasado. E na informal, caramba, como eu estou atrasado. Viram a diferença? Então, é importante que você, aluno, saiba a diferença, saiba o momento certo que vocês podem utilizar esse tipo de linguagem. A gente conversa muito que vocês estão naquela idade de procurar o primeiro emprego, não é? Então, nesse momento, é importante que vocês saibam utilizar da melhor forma possível a linguagem formal, o que vocês vêm aprendendo em sala de aula. Tá certo? Uma avaliação, uma das avaliações. Eu quero que vocês pesquisem quem é o maior cronista do Brasil. E nas aulas, vocês vão responder aos seus professores e o Travessia B, meu Travessia, vou estar aguardando, viu, gente? Vamos fazer essa pesquisa. E o que é ser um cronista? Todos nós podemos ser, não é? Aliás, todos nós somos. Outra avaliação. Se você fosse escrever uma carta para uma autoridade, que linguagem vocês usariam? Vocês usariam uma linguagem coloquial, também chamada de informal, ou vocês usariam a linguagem padrão, também conhecida como norma culta ou formal? Depois dessa aula, vocês já estão sabendo como é que vocês vão escrever e como é que vocês vão falar. No grupo de amigos, fiquem à vontade, né? Podem usar gírias, pode usar de forma coloquial, mas tem certos momentos que a gente tem, ó, que falar a nossa norma culta, a gente tem que saber, ó, falar, a gente tem que saber se expressar.
fechando aqui, para pensar. As coisas não se tornam mais fáceis. Não. Você é que se torna cada vez mais forte. Tá certo, gente? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E até a próxima aula de língua portuguesa. Beijo, meus queridos.